O povo judeu, ele era constituído por vários grupos. Então, igual a gente tem na nossa sociedade, grupos, partidos, existia isso naquela época. Um grupo conhecido era o grupo dos sacerdotes e sumos sacerdotes. Então, de tempos em tempos, era designado o sumo sacerdote desse grupo de sacerdotes. Sacerdotes da linhagem de Arão, aquilo que tem ligação com o Antigo Testamento, e por causa disso eram cargos hereditários. E o sumo sacerdote, ele era passado de pai para filho. Às vezes mudava de família, mas ele era bem hereditário. Eram pagos, eles recebiam dinheiro do Estado para exercer o papel de sumos sacerdotes. E eles respondiam a Roma. E isso era uma pedra no sapato dos judeus. Por quê? O sumo sacerdote ele tinha que bater continência para o Império Romano. Então, isso, ele sendo uma das peças mais importantes da religião, ele ter que fazer isso era um negócio complicado para os judeus e muitos não gostavam dessa história. E a classe dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes era dominada pelo Sinédrio. O Sinédrio era um conselho de anciãos de Israel. Então eles eram influentes no Sinédrio, mas também eram influenciados pelo Sinédrio. E é isso que a gente vai ver, especialmente na época do julgamento de Jesus. A gente vai ver, ele vai no Sinédrio, o sumo sacerdote está ali comandando, e a gente vai ver isso tudo acontecendo. Temos os escribas. Os escribas, eles eram os profissionais ali do ensino da cultura. Eles ensinavam de forma oficial a lei e a cultura judaica para as pessoas. Então, se tinha alguma disputa, se aquilo era certo ou errado, os escribas entravam. Não era um cargo hereditário e eles eram voluntários, não eram pagos, mas era um cargo altamente influenciado, tinha muita influência dentro da cultura, e várias vezes a gente vai ver os escribas questionando Jesus algumas coisas. Eles não estão em todos os lugares, como a gente vai ver os fariseus, mas eles estão constantemente presentes. Diferente dos sacerdotes e do sumo sacerdote, que é um sumo sacerdote, no caso de Jesus tinha dois, porque eles estavam ali provavelmente passando o ministério de um para o outro, mas eles não estavam em todos os lugares. Os escribas não. Esses escribas estavam bem mais presentes, mas não tanto quanto os fariseus. E aí a gente tem essa figura assim, muito conhecida dos fariseus. Os fariseus, eles não eram oficiais, eles eram leigos. Eles eram gente do povo, mas de uma liderança forte, de um partido, né, dos fariseus. Estima-se até 6 mil, aproximadamente 6 mil fariseus circulavam ali na região da Judéia e da Galileia na época de Jesus. Isso fazia eles ali quase que onipresentes. Então, onde Jesus estava, sempre tinha um fariseu por perto. Eles tinham grande influência no povo. O que eles falavam, aquilo entrava mesmo no dia a dia do povo, e o povo os respeitava bastante. Os fariseus eram muito respeitados. E por causa disso, eles se achavam o verdadeiro Israel. Eles achavam que aqueles que seguiam os fariseus e os próprios fariseus, eles realmente que se constituíam o verdadeiro Israel, e para você fazer parte, você tinha que respeitá-los e aceitar o comando deles. E esse comando vinha dessa tríade, revelação, tradição e interpretação. Como é que é isso? Eles entendiam a revelação das Escrituras, mas eles também falavam que a tradição rabínica ela tinha que ser respeitada, porque essa tradição rabínica trazia uma correta interpretação das Escrituras. E aí essa soma de revelação, mais tradição, mais interpretação, dava a eles uma resposta para qualquer situação da vida. Então, se a pessoa tinha uma questão que ela não sabia o que fazer, se não estava escrito explicitamente na Torá, iam até os fariseus, e os fariseus iriam trazer aquela resposta: olha, é isso que tem que ser feito, é isso que a gente tem de resposta para você. Então, eles tinham um rumo para toda e qualquer situação. Eles aparentavam ser esses zelosos, religiosos, ortodoxos da época, ou seja, eles tinham zelo pela vida pura, eles eram religiosos, eles eram ortodoxos, e eles faziam questão de aparentar isso. Então, filactérios, tinha a vestimenta deles toda já colocava isso assim bem em disposição, mostrava bastante que na própria vestimenta já mostrava o quão zelosos eles eram com a religião judaica. E eles eram resistentes ao sincretismo, ou seja, a mistura da cultura e da religião judaica com a helenização e outras coisas. Então, eles eram muito resistentes a isso. E com isso eles frearam essa questão da perda da cultura judaica. Eles foram muito importantes nessa época para manter a cultura judaica. Eles insistiam que eles tinham a correta interpretação da lei de Moisés. E aí eles vão rivalizar com outro grupo que a gente vai ver, que é dos saduceus. Cada um vai achar que tem a sua própria interpretação. Os fariseus eles vão ter os escritos dos rabis, dos rabinos, a Mishnah e outros escritos que vão trazer esse corpo. E, por exemplo, o que se pode fazer no sábado. Então, eles tinham N leis que não estavam lá na lei de Moisés,
para indicar o que pode e o que especialmente não pode fazer no sábado. O que eles criam? O que os fariseus criam? Bom, em primeiro lugar, eles tinham umas crenças muito legais, muito bíblicas mesmo. Primeiro, que Deus é o controlador de toda a história, ele intervém na história. Deus conduz a história, mas o homem é responsável por seus atos. Então, o homem ele se coloca responsável por as escolhas que ele faz. Então, parece bastante a nossa linha calvinista, né? O ensino de Calvino. Então, Deus é o Deus controlador da história, mas o homem é responsável. Eles criam que a alma não perecia depois da morte, ou seja, há vida após a morte. E o destino, que vida vai ser essa depois da morte, está ligado ao tipo de vida que a pessoa tem ou teve. Né? Eles acreditavam na ressurreição dos mortos, ou seja, que vai chegar um dia que o Senhor vai culminar todas as coisas, que os mortos ressurgiriam para uma nova vida. E seria o fim dessa era e o início de outra era. E aí eles vão rivalizar com os saduceus. Os saduceus não criam nisso. Os saduceus criam que morreu, morreu, acabou, acabou. E é interessante porque tem um episódio lá em Atos, quando Paulo é detido e ele é levado perante as autoridades, e ali tinha fariseus e tinha saduceus. E Paulo, muito esperto, muito inteligente, conhecedor das brigas entre esses dois grupos, ele vai lançar uma frase e diz assim, olha, eu estou preso aqui por causa da ressurreição dos mortos, porque eu creio e eu prego a ressurreição dos mortos. Ele estava falando de Jesus, né? Mas ele lança isso assim no ambiente, e aí começa os fariseus querendo defender o que ele tinha falado e os saduceus querendo negar. E aí começa uma briga entre fariseus e saduceus por causa disso. E aí ele sai do foco ali das acusações. Então foi uma jogada bem estratégica de Paulo, conhecedor que ele era dessas tensões entre fariseus e saduceus. Eles tinham o ideal de vida bem simples, eles defendiam isso. Então, isso também vai fazer uma contrapartida à vida dos saduceus. Os saduceus eram ligados à aristocracia e os fariseus ao povão. Então, eles vão defender o lado deles como povo de ter esse ideal de vida simples. Eles tinham essa capacidade humana em alta consideração. Ou seja, você tem que escolher que caminho você quer. E Deus te dá capacitação para isso. Então, essa ideia dos dois caminhos, que o próprio Jesus vai falar, do caminho estreito que leva à salvação e o largo que leva para a perdição, já era um ensino rabínico anterior. Jesus não criou isso, já existiam textos rabínicos que falavam desses dois caminhos. Jesus vai enfatizar isso mais ainda e vai mostrar que ele é o caminho, que ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, entre esses dois caminhos que são ensinados, eu quero mostrar para vocês qual que é o bom caminho, sou eu mesmo. Então, essa é a ideia, e nisso os fariseus também acreditavam. Eles também acreditavam que a fé e a obediência à lei estavam intimamente ligados. Então, se você quer crer, você tem que obedecer. Se você quer obedecer, você tem que crer. E essas duas coisas estão ligadas. Então, você vê que o problema dos fariseus, e Jesus vai falar isso, o problema dos fariseus não era a crença deles era boa, o problema era a prática deles. Então, Jesus mesmo vai criticar isso, falando assim, olha, vocês ensinam, mas vocês mesmos não fazem. Né? Então, essa é a característica forte dos fariseus. Mas tinha também os saduceus. Os saduceus eram um grupo também importantíssimo nessa época, e os dois vão se unir para causar a morte de Jesus, mas eles não eram muito unidos, não. Os saduceus eles defendem a autoridade bíblica única, sem tradição oral. Então eles rejeitavam aquelas tradições orais e as interpretações, não só orais, mas escritas dos rabinos, dos fariseus. E eles falavam que a interpretação correta era a interpretação deles, que era a interpretação pura, que era a interpretação só da palavra, sem mais nada em volta. Só que eles eram contra essa questão do sobrenatural. Eles não criam no Deus que conduzia a história. Para eles tinham uma ideia mais deísta, que a gente chama hoje em dia, né? Que é, Deus criou tudo e agora o homem que se vire. Deus está lá sentado no céu, não está nem aí mais para nós. E o homem é o agente do seu próprio destino. Então, esse era o que os saduceus acreditavam. Em teoria, eles eram até mais rigorosos que os fariseus em termos da justiça da lei. Até porque eles controlavam o sinédrio. A última palavra da lei era deles. Tanto é que os fariseus morrem de raiva de Jesus, mas enquanto os saduceus não entram na jogada e decidem matar Jesus, isso não acontece. Porque os fariseus não tinham a lei na mão, em termos de execução da lei. Isso aí estava na mão dos saduceus. Os saduceus é que controlavam o sinédrio e não os fariseus. E por causa disso, eles misturavam doutrina com política. Eles eram esse grupo ligado aos sacerdotes e à aristocracia. Era a turma da grana, era a turma que comandava o governo ali da região, é claro, debaixo do governo de Roma. Mas eles é que decidiam as questões do dia a dia da vida dos judeus. E eles comandavam o templo. Os sacerdotes estavam ligados aos saduceus. E eles comandavam o templo. Chega um momento até que há uma certa mistura. Não se sabe exatamente se é 100% isso, mas fala-se na Bíblia também dos herodianos, ou seja, do partido de Herodes. Então, alguns acham que isso é um grupo aí também ligado aos saduceus. E, por causa disso, eles não eram populares.
Eles eram impopulares especialmente com os anti-romanos, aqueles que queriam libertar o país de Roma e voltar a ter autonomia. E aí, especialmente os zelotes. Os zelotes, eles são esse partido que é anti-romano, e esses zelotes eles vão ficar bronqueados com os saduceus, porque os saduceus acabavam comendo no prato dos romanos, vamos dizer assim. Temos também outro grupo que não aparece explicitamente nos evangelhos e nem nas cartas do Novo Testamento, mas eles estão lá e a gente sabe por causa da história. São os essênios. Eles são conhecidos mais por causa dos rolos do Mar Morto, os rolos de Qumran. Eles eram separatistas também, mas eles não eram tão violentos quanto os zelotes. A questão deles mais era a separação ritual, através da pureza ritual. E eles prezavam a vida em comunidade. E eles vão trabalhar isso, essa comunidade, e os escritos de Qumran vão falar um pouco do como é que era essa vida lá. E a gente vai conhecer um pouco mais dessa época através desses escritos. Agora, tem um grupo que aparece lá, e bastante até, que é o grupo dos zelotes. Era um movimento mais político do que partidário. Não existia lá um lugar onde oficialmente eles se reuniam, até porque, por serem contra Roma, eles também não poderiam se organizar como um partido. Então era mais um movimento político do que qualquer outra coisa. Eles eram radicais, e os mais radicais defendiam um levante contra Roma, pegar em armas para se libertar de Roma. E dentro desses radicais, a gente conhece os sicários. Os sicários, essa palavra sicário vem de uma palavra sicari, que significa adaga, faca. E os sicários, eles eram os assassinos desse grupo. E assassinos eram esses? Eles andavam com adagas escondidas dentro das suas roupas, da manga da túnica, e eles, às vezes, quando tinham um lugar onde uma aglomeração grande, às vezes nas grandes festas, eles chegavam, quando eles identificavam um romano ou um judeu que apoiava os romanos, muitas vezes eles chegavam, encostavam nessa pessoa, e quando ninguém percebia, eles pegavam aquela adaga e enfiavam na pessoa, matavam aquela pessoa, enfiavam a adaga e saía sem ninguém perceber, escondia já a adaga e saíam rapidinho dali, enquanto a pessoa estava gritando por socorro, e assim eles matavam aqueles que eram ligados a Roma ou os próprios romanos. Por causa disso, os sicários e os zelotes, eles são perseguidos, eles são os judeus, os romanos, perdão, ficam de olho neles, e até hoje o nome sicário é usado muitas vezes para esse assassino de aluguel, né, que já é uma modificação do termo, mas naquela época os sicários surgem como os zelotes mais radicais que matam os romanos e os seus apoiadores.